Olá, meus amigos e irmãos do canal Retorno da Glória, que vocês tenham em Cristo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário em que vocês estão assistindo esse vídeo. Bom, essa é a meditação número 4 da série Adventistas em Busca da Chuva Serôdia. E se você não assistiu aos outros vídeos dessa série, então o link da playlist com todos os vídeos estará aqui embaixo na descrição desse vídeo. E hoje, meus amigos, nós vamos falar um pouco da diferença entre as virgens prudentes e as virgens loucas. E está escrito: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas. Mateus 25, versículos 3 e 4. Amigos, muitos de nós aceitamos com alegria a verdade presente para esses últimos dias. Contudo, de acordo com uma parábola do semeador, infelizmente, poucos são aqueles que recebem a semente da verdade e se tornam verdadeiras árvores espirituais que frutificam grandemente para a glória e também para o louvor do nosso Deus. E sendo assim, a influência da mensagem dos 3 anjos não é duradoura e nem transformadora na maioria dos corações de quem a recebe. Contudo, meus irmãos, nem sempre é certo dizer que as virgens loucas são aqueles que se encontram na Igreja Adventista e que são relaxados na leitura das Escrituras, nas orações, na presença aos cultos e que não fazem a reforma alimentar. Pois, na verdade, nem sempre a diferença entre as virgens prudentes e as virgens loucas é tão gritante e visivelmente aparente aos olhos. Pois quando vamos ao espírito de profecia, constatamos o seguinte: a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Elas têm consideração pela verdade, advogaram-na, são atraídos aos que creem na verdade, mas não se entregam à operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Parábolas de Jesus, página 223. Amigos, embora exista uma classe de virgens loucas que facilmente pode ser distinguida por causa da sua rebeldia e também do seu desprezo para com a verdade presente, outra parte dessa classe de cristãos não são facilmente distinguidos. Pois, como diz o texto que eu acabei de citar, existem virgens loucas que se interessam pela verdade, que pregam toda a verdade para os últimos dias e que amam estarem perto daqueles que falam sobre as palavras de Deus. Contudo, independentemente de serem relaxados ou aparentemente zelosos, as virgens loucas são chamadas de loucas pelo fato de não possuírem em seus corações o único agente divino que é capaz não apenas de ensinar a verdade, mas transformar a vida do cristão com a verdade. E esse grande agente divino é o Espírito Santo. Meus irmãos, é certo que iremos nesse canal aprender que existem alguns requisitos para recebermos a bendita chuva serôdia. Contudo, caso não entendamos primeiramente como começar a receber as bênçãos da chuva temporã, nós nunca obteremos a promessa da chuva serôdia. E o fato é que as virgens loucas esperavam pelo tempo do refrigério. Contudo, elas não entenderam que a transformação profunda e continuamente crescente através do poder da presença do Espírito Santo deveria ser o assunto mais estudado por elas. Bom, se no livro Serviço Cristão, na página 41, nos é dito que entre 20 dos nomes que estão registrados no livro da igreja, nenhum está preparado para terminar a sua obra nessa terra, é porque a maioria de nós somos considerados virgens loucas. E se somos nécios, meus amigos, é porque, embora falamos do batismo do Espírito Santo, ainda não temos buscado verdadeiramente esse batismo. Veja, quando falamos de batismo do Espírito Santo, é porque estamos falando de santidade. Então, se nós queremos ser batizados com o Espírito Santo, é porque obrigatoriamente desejamos ser santos. E todo aquele que é santo está em um processo de santificação. E quando o Espírito de profecia explana o
que significa verdadeiramente santificação, ele nos diz o seguinte: a verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Atos dos Apóstolos, página 316. Deus requer de nós inteira conformidade com sua lei. Essa lei é o eco da sua voz dizendo-nos mais santidade, sim, mais santidade ainda. Atos dos Apóstolos, página 317. Irmãos, as virgens loucas só são loucas porque elas não são santas. E se elas não são santas, é porque elas não possuem o Espírito Santo, o qual é o único capaz de nos conceder poder para guardarmos a lei de Deus. E enquanto estivermos apenas dizendo que ser santo é ser separado, e enquanto estivermos apenas dizendo que precisamos diariamente receber um novo batismo do Espírito Santo, mas nem sequer sabemos por experiência o que realmente é ser batizado com o Espírito Santo, então continuaremos sendo virgens nécias e correndo o risco de somente despertarmos quando for tarde demais. Bom, os que realmente são virgens prudentes e que estão cheios do azeite celestial são aqueles que estudam a palavra de Deus juntamente com o espírito de profecia e compreendem que precisam passar por um reavivamento espiritual e também por uma reforma de vida. E quando eles se deparam com as verdades no tocante à comida, bebida, música, roupa, trabalho, lazer, namoro, casamento, dinheiro e tantas outras coisas, eles entendem que aquele que é realmente santo, ou seja, separado para Deus, tem que estar em conformidade com todas essas coisas caso ele deseje ser selado com o selo do Deus vivo. E essas pessoas também entendem que o simples formalismo para com esses requisitos indispensáveis para o verdadeiro remanescente, tais formalismos não podem ser aceitos por Deus, porque todas as nossas justiças são como os trapos da imundícia. E então, compreendendo eles que toda a verdadeira reforma tem que ser efetuada sob a direção do Espírito Santo para que ela seja agradável aos olhos do Pai, eles passam a clamar de dia e de noite pelo batismo do Espírito Santo, a fim de que as suas obras não sejam por vaidade ou por partidarismo, mas sim para que elas subam à presença do Deus que eles amam e adoram com uma suave e aceitável fragrância. Amigos, o batismo do Espírito Santo é para quem verdadeiramente quer ser santo. Pois como está escrito, sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, versículo 14. E se o seu desejo é ser santo, semelhantemente a como Jesus foi santo, então vamos orar. Amigos, que a suave influência e presença do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.